Esse é o ponto de partida React. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está familiarizado com a ideia de ranking? Uma lista, né, de alguma coisa que está muito bem, com uma comparação ali de outras coisas que talvez não estejam tão boas assim. Tem ranking de um monte de coisa. Pode ter ranking, por exemplo, de pizza. Mas, na verdade, a gente não gosta muito dessa ideia de pizza, porque, na verdade, já remete à ideia de que tudo vira pizza no final. Mas o assunto não é pizza. Na verdade, eu descobri com você, Pedro, que tem ranking de democracia. 3 diferentes. Pois é, e teve um que até se antecipou, ia sair na sexta-feira, e aí, por conta do ponto de partida React, eles falaram, não, vamos liberar antes. Saiu na quinta. Perfeito, então a gente vai poder repercutir esses resultados. Vamos falar de qualidade democrática e de como os Estados Unidos estão cada vez mais desfavorecidos nesse ranking? Sim, é exatamente isso que está acontecendo. Vamos nessa? Vamos. Pedro, eu vou começar com a pergunta do Lucas. Na verdade, é uma afirmação. Ele diz o seguinte: eu começo a desconfiar desses índices democráticos quando colocavam os Estados Unidos como democracia liberal. Todos esses problemas de desigualdade perante a lei que o Brasil tem, eles também têm, e até pior. O país tem literalmente 2 partidos com condições de competir, ambos defendem com algumas discordâncias um só sistema econômico e o resto é mais figurativo que oposição na China. O Trump escancara um monte de coisa e com certeza aprofunda e muito as falhas da democracia dos Estados Unidos. Mas acreditar que eles são uma democracia liberal é, no fim das contas, admitir que a democracia liberal é o regime que mais bombardeou civis no mundo. Talvez esses índices devam começar a levar mais coisas em conta. Vamos lá. Eu não sei se os Estados Unidos são um país que mais bombardeou civis no mundo. Eles têm, Stalin e Hitler devem ter um lugar nesse pódio, mas... Fortes competidores nesse ranking. Não, mas tudo bem. Por mais tempo e tal. Agora, o regime de um país fala sobre como que o país governa para dentro, não como ele governa para fora, né? E eu não estou querendo ser bonzinho ou malzinho, é só que a ação de política externa do país não está sendo contabilizada em nenhum desses rankings. Eles estão entendendo como é que esses países governam os seus cidadãos. Essa é a preocupação. Agora, vamos lá. Existem democracias muito melhores do que a americana. Você pega, por exemplo, as democracias escandinavas, tá? Suécia, Finlândia, Dinamarca, Noruega. O problema, e isso é uma coisa que os especialistas em democracia estudam muito, o problema é o seguinte: quanto mais homogênea a população de um país, mais fácil você fazer uma democracia plena em que todos se sintam iguais. Quando você começa a botar muitas religiões misturadas, muitas cores de pele misturadas, muitos sotaques misturados, quando você começa a trazer multiculturalismo, a construir um sistema que seja realmente democrático, em que todos os cidadãos sejam iguais perante a lei, é mais difícil. Em todas as democracias multiculturais, é mais difícil do que nas democracias com sociedades muito homogêneas. E eu vou além. A gente conhece, porque esses rankings, entre outras coisas, mediram, você tem diversos países europeus que se tornaram muito mais multiculturais dos anos 60 para cá. Você pega a França, você pega a Inglaterra, você pega Itália, são países que tinham populações bastante homogêneas nos anos 50 e começaram a se tornar multiculturais. Aí a gente está falando de fluxos migratórios. Exatamente. E o fim do período colonial europeu, entendeu? Todos esses países eram impérios com colônias e no fim do período colonial houve uma turma na África, no Oriente Médio, na Ásia Central, que disse: tá, mas eu gosto de viver naquele sistema, não quero viver no sistema que está vindo aqui, vou para lá. E foram. E nessa você tem multiculturalismo. O Islã não chega, né? O Islã volta à Europa. A gente às vezes fala do Islã como se
o Islã não fosse algo que pertence à cultura europeia desde que há Islã, porque o Islã é tão europeu quanto o cristianismo, mas esteve ausente durante um período, retornou. Então, você começa a ter dificuldades sempre. Essa coisa da igualdade entre os cidadãos é sempre muito difícil para as democracias conseguirem. Muito difícil. É a coisa mais difícil. É uma coisa que a gente nunca conseguiu aqui no Brasil. Agora, desculpa, ele está errado, entende? O sistema judiciário nos Estados Unidos, por exemplo, ele ainda em algumas regiões tem muitos problemas no sentido de hiperencarceramento de negros em detrimento de brancos. Você tem isso. Mas ele é um sistema muito mais acessível a todo cidadão do que o brasileiro. Muito mais. Muito mais. Os processos são mais acelerados, são mais rápidos, muito menos desburocratizados. Quer dizer, meio que todo mundo que tem um problema pode processar um vizinho. E às vezes é até criticado os Estados Unidos por ter essa quantidade muito grande de processos, mas as coisas acontecem. Você tem... veja, o problema é com o que você compara. Quando você está comparando com a Suécia, os Estados Unidos é muito pior do que a Suécia enquanto democracia liberal. Quando você está comparando com o Brasil ou com qualquer país da América Latina, os Estados Unidos são muito superiores, ou eram, como democracia liberal. Entende? Então, eu sei que tem uma turma de esquerda que gostaria de achar que a democracia americana é muito ruim. No VIDEM, no VIDEM em particular, que é um desses três grupos, os Estados Unidos são considerados uma democracia liberal desde 1965, quando passou a última das leis de direitos civis. E se mantém uma democracia liberal até 2025, até 2024. Em 2025 deixa de ser. E aí a gente está falando do projeto Donald Trump, que 2025, está fazendo ruir enfim, nos rankings, esse índice, né, essa classificação. Bom, eu vou agora fazer um paralelo, já trazendo aqui mais para Brasil. Outro Lucas, agora o Lucas Peixoto, ele diz o seguinte, que ele tende a concordar com boa parte do que você disse. Ele só acha que esse momento de suposta bonança democrática pode voltar algumas casas no ano que vem, a depender de 1. Escândalo Master e STF, como dito no vídeo, 2. Uma possível eleição do Flávio Bolsonaro, que certamente vai colocar em prática o seu plano de autocratização. E 3. A maioria conservadora no Senado com força para votar o impeachment de ministros do STF. Eu acho que temos arranjos democráticos frágeis, perfeito, puxadinhos mesmo, que nos dão algum fôlego no curto prazo, mas a longo podem ser ineficientes. Acho que ele está questionando com relação aos índices. Não, mas eu acho que ele está certo. A ação do Supremo Tribunal Federal, Yasmin, o que o Toffoli fez é um escárnio. Entendeu? O que o Toffoli fez é um escárnio. A ação do Superior Tribunal Federal muito possivelmente vai fazer com que o Brasil caia no índice do VIDEM para o ano de 2026. A não ser que tenha uma reversão no processo, que a gente ainda não viu acontecer. Mas, entendeu? Se houver algum tipo de punição para o ministro Toffoli, aí evidentemente muda. Mas se o Supremo não mudar, eu acho que o Brasil cai em 2026. Isso que eu vou falar não é muito popular. Eu não acho que é dado que Flávio Bolsonaro vai tocar um processo de autocratização. Eu acho que é plausível. Entende? Existe uma diferença entre o Flávio e o pai e o Trump. O Trump está entregando exatamente o que ele prometeu. Esse projeto que ele está implementando
Ele é o Projeto 2025, que foi criado pela Heritage Foundation, que era um projeto público. Todo mundo leu, todo mundo dissecou, todo mundo descreveu durante a eleição o que o Trump pretendia fazer. E o Trump está fazendo. Quer dizer, o Trump prometeu uma autocratização. Jair Bolsonaro, ele prometeu, com muito menos sofisticação, uma autocratização. Vivia elogiando a ditadura, falava que o presidente tem que ter poder mais do que tem, dizia que Supremo e Congresso não tinham que ficar se metendo no poder do presidente da República. Tudo isso. O Jair Bolsonaro prometeu o que ele entregou. Uma coisa que a gente não pode acusar nem o Trump, nem o Jair Bolsonaro de terem feito é de terem fingido ser quem não são. Entendeu? O problema que a gente tem é que a sociedade quis, ou não entendeu. Mas nenhum desses dois estavam fingindo ser o que não são. O discurso do Flávio é mais moderado e o Flávio tem um temperamento muito mais brando que o do pai e dos irmãos. É plausível que ele esteja mentindo? Há muito. Eu acho que tá. Eu não confio. Entende? Eu, cidadão Pedro. Agora, é importante a gente entender que tem uma diferença entre o Flávio, o pai do Flávio, e o Trump. A diferença é Trump e Jair Bolsonaro prometiam uma autocratização. Não é isso que o Flávio está falando. Aí as pessoas têm que achar, as pessoas têm que fazer uma escolha que é a seguinte, no fim das contas. Eu confio em votar no filho de um sujeito que tentou dar um golpe de Estado? Eu não confio, Yasmin. Mas, veja, o discurso do Flávio não é o mesmo discurso do pai dele. Pedro, eu vou seguir aqui com o comentário do Treinando os Miolos. Muito bom esse nome. Ele diz o seguinte: o problema é exatamente como o 8 de janeiro foi tratado. As pessoas que ali estavam se dividiram entre quem apenas queria protestar, quem queria golpe, quem queria fazer baderna, tinha de tudo. Mas tentaram fazer com que essas pessoas parecessem golpistas, porque isso alimentava narrativas e aumentava o poder do STF. Isso fez com que a população confundisse os dois momentos, 8 de janeiro e o plano de golpe de Bolsonaro e seus cúmplices. E, como Bolsonaro espertamente se manteve longe para poder se descolar da ideia de que o suposto golpe teria sido tentado em 8 de janeiro. Como a população já percebe que o STF foi autoritário e abusa do seu poder contra essas pessoas, muitas delas que nem participavam da manifestação, apenas estavam ali por perto, fica difícil para quem não vai mais a fundo na história aceitar ou entender que o golpe de Estado mesmo foi tentado antes e não naquele dia. A gente já falou sobre isso, né? E, infelizmente, isso se deve à irresponsabilidade com a qual os agentes políticos e o STF trataram essa questão. Eu só faria um porém aí, tá? Eu concordo com o raciocínio de uma forma ampla. Acho que as pessoas realmente têm muita dificuldade de compreender que a tentativa de golpe de Estado é uma coisa que acontece entre novembro e dezembro de 2022 e não no 8 de janeiro. E a tentativa do Jair está ali, enquanto ele era presidente ainda, não quando ele já saiu. Isso é verdade. Tem um problema, sim, do autoritarismo percebido do STF que atrapalha. Eu só faria um porém aí. As pessoas que estavam no 8 de janeiro eram golpistas, sim. O que elas queriam não é que elas tivessem chance de conseguir, elas nunca tiveram chance de conseguir. O que elas queriam era reverter o processo eleitoral. Era que Bolsonaro voltasse para a presidência. É isso que elas queriam. Isso é um golpe de Estado. Elas não tinham força para dar um golpe de Estado, mas a intenção era essa. Eu acho que elas têm que ser tratadas com o mesmo peso de general 4 estrelas, comandante de Força Armada ou presidente da República, de forma alguma. Eu não acho que seja a mesma coisa. Mas é claro que eram golpistas.
Pedro, deixa eu ir para um outro lado aqui com o comentário do Geraldo. Ele diz o seguinte: Pedro, uma pequena discordância sobre 2016. Como cientista social, aprendi que um golpe de Estado é uma mudança de poder ilegítima. Por isso você diz que rasga a Constituição. E feito ou ajudado por alguém do próprio Estado, um vice, parlamentares, generais, etc. Justamente por isso, normalmente, mas não obrigatoriamente, ocorrem governos fracos, têm caráter conservador e nem sempre são fáceis de serem enquadrados ou identificados. 2022 é facílimo identificar. 2016, nem tanto. À época, eu demorei para ter certeza, afinal, alguns ritos constitucionais foram de fato cumpridos. Até um advogado especialista e, curiosamente, tucano, me convenceu sobre ter sido, sim, um golpe. A resposta está no fato de, quando a Câmara iniciou o processo, e até a sua votação na Câmara, não no Senado, a Dilma não era ré. Em 92, o Congresso só iniciou o processo do Collor depois dele ter sido réu na Justiça. Como um processo jurídico político, um impeachment, disse-me o advogado, só pode ser iniciado após o presidente ter sido réu na Justiça. Não são processos 100% independentes. Caso contrário, todo presidente sem apoio no Legislativo estaria sujeito a ser afastado sem razão, como no caso da Dilma. Repito, golpes de Estado normalmente são difíceis de serem identificados, mas a Dilma sofreu sim um golpe, é o que diz o Geraldo. Vamos lá, 2 pontos. Primeiro, não existe nenhuma relação entre justiça e processo de impeachment. Essa informação desse advogado está errada. Você não tem uma exigência. A Câmara dos Deputados, quando recebe um pedido de abertura de processo de impeachment, abre, se quiser, por uma maioria específica e pronto, é uma votação dos deputados. Não precisa ter nenhum processo na justiça. Essa informação está errada. Agora, aí vamos para a questão, inclusive, a primeira tentativa de votação, o Supremo mandou voltar na Câmara dos Deputados em 2016. Mandou voltar, não. O rito não pode ser esse, o rito tem que ser aquele. E refizeram o rito para estar de acordo com a Constituição. Quer dizer, aquela votação na Câmara é, inclusive, sacramentada pelo Supremo Tribunal Federal. É absolutamente legal. Tá bom? Aí o segundo problema é a questão da legitimidade. O problema da palavra legitimidade é que você tem que ancorar essa palavra legitimidade com alguma coisa que você possa mensurar. Numa democracia, o que dá legitimidade, no fim das contas, o que dá legitimidade é a Constituição. A Constituição foi obedecida. Entendeu? O processo é legal. O processo é legal. Aí não tem... Veja, Yasmin, a turma de esquerda fica chateada com isso e tal. Eu acho que tem um erro tático que a esquerda comete. A esquerda tradicionalmente tem uma militância, a parte mais militante, né? Que gosta de fazer acusações duras e gosta de usar palavras duras, entendeu? Então, fascismo e golpe são palavras que sempre fizeram muito parte do vocabulário de esquerda. Corrupção também, tá? A sua geração não vê a esquerda falando de corrupção. A minha geração via a esquerda acusando de corrupção todo mundo a toda hora. Em geral, com razão, diga-se de passagem. A diferença é que a esquerda nunca tinha chegado ao poder. Ou pelo menos na minha vida nunca tinha chegado, né? Quando eu me tornei adulto, mais de metade da minha vida tinha sido durante a ditadura militar. Sim, né? a esquerda era uma promessa de país. Então, isso, era exatamente. Oposição. É isso. Era uma oposição constante e uma promessa de país. Então, pedir impeachment de todo mundo. Pedir impeachment de todo mundo. Entendeu? No nível federal e no nível estadual. Acusava todo mundo de corrupção o tempo todo. Chamava todo mundo de fascista o tempo todo. Falava de golpe o tempo todo. Golpe, golpista. Todo mundo era golpista. Entendeu? Toda a burguesia era golpista. Essas palavras perderam a força. E isto é um problema. Porque hoje,
quando você fala em fascismo e as pessoas não levam a sério, quando você fala em golpe e as pessoas não levam a sério, é porque as palavras parecem, isso é o que vocês sempre falam. Entendeu? E aí quando o problema aparece de verdade, quem devia prestar atenção não presta atenção. É um menino gritando lobo. Pedro, eu vou fechar aqui o nosso papo com o comentário do Douglas, porque eu queria que você antecipasse talvez um pouco do que os relatórios dos índices estão trazendo, tanto sobre Estados Unidos como sobre Brasil. E aí o Douglas diz o seguinte: democracias são frágeis. Eu aprendi depois de ver uma tentativa de golpe que eu pensava estar longe. Mas também é preciso se atentar para o seu enraizamento, através de deputados e senadores, o Congresso e outras instituições, Forças Armadas, imprensa, etc., que podem sim ajudar a ruir a democracia. Hoje eu penso que a democracia sempre pede mais democracia. Ou seja, mesmo em tempos de solidez, o inverso do que a gente vive hoje, estar sempre reforçando conceitos democráticos, pois nunca se sabe quando vai ruir ou quão rápido isso pode acontecer. Cara, sabe o que consolida a democracia? Democratas. É a ação das pessoas. É você estar preocupado com a praça do seu bairro. É você achar que o problema é seu, não é do governo. Entendeu? É você ter uma situação e se juntar com os seus vizinhos para exigir que a companhia de luz ou ou a prefeitura ou não sei o que resolva uma determinada questão. Essa capacidade de você ter uma causa na qual você acredita muito e você se organizar com um grupo de pessoas para fazer algo por aquela causa, algo público, que chame atenção, que resolva uma determinada coisa, que transforme, quer dizer, a capacidade que a sociedade, que as pessoas individualmente têm de fazer algo pelo público, pela própria sociedade, isso, entendeu? É pelo coletivo, não é só para você que está fazendo, é por todo mundo. Isso é o que consolida a democracia. Porque uma democracia, ela não nasce de cima para baixo, ela nasce de baixo para cima. E ela é uma rede de pessoas que se entrelaçam, se conhecem, se envolvem com aquilo no qual acreditam. Não importa o que é. Entendeu? Você vai ter o grupo que vai lutar por direitos trans, tá valendo. Tem um grupo que vai lutar para ter mais cobertura verde nas ruas do bairro, tá valendo. Tem um grupo que está lutando para ter uma quadra poliesportiva. Tem um grupo que está lutando para não ter barulho depois de 10 horas da noite. Ou para ter o direito de dar festa depois de 10 horas da noite. Tá tudo valendo. A questão não é o quê? A questão é a disposição de se juntar e resolver um problema coletivamente. Esse é o espírito da democracia. É isso que falta no Brasil. Essa é a cola que deveria nos unir. Acho que talvez, será que mais do que a cultura faz parte dessa cola, né? Claro, é uma cultura democrática. Mas veja, a gente teve essa cultura bastante forte na década de 1990. Muito forte. A gente ficou mais cínico de alguma forma. E mais individualista. E eu sei que as pessoas vão aí se virar para mim e falar: mas é o neoliberalismo, isso, aquilo, tal. E não é. Esse espírito comunitário, essa coisa de todos somos iguais, quando o liberalismo fala do indivíduo, ele está falando dessa igualdade que temos, entendeu? No dia seguinte à Revolução Francesa, todo mundo chamava um ao outro de cidadão, entendeu? Tipo, era um reconhecimento mútuo de cidadania. É claro que a Revolução Francesa depois degringolou para o terror e virou uma ditadura com Napoleão, mas o ponto é esse espírito de, entendeu, de um cidadão olhar para o outro e se reconhecer na sua igualdade. Tipo, eu tenho um monte de direitos que são meus e você tem rigorosamente os mesmos direitos. Eu, Pedro, você e Yasmin. E então tem as coisas que são do meu interesse, agora tem aquelas coisas, porque nós vivemos em comunidade, porque vivemos em sociedade, que são do nosso interesse. Então a gente faz coisas. Essa cultura de fazer coisas
pelo coletivo, é um bocado do que o mundo perdeu, sabe? Mas, Pedro, os índices como o VDEM, por exemplo, existe ali uma análise que está falando de uma perda, digamos assim, da qualidade democrática de cima para baixo, né? Explica um pouco mais isso. Não, tudo bem. O que o VDEM viu, o que o VDEM... É engraçado que na quinta-feira saiu o relatório da Freedom House, e as perdas de nota dos Estados Unidos são, na Freedom House, nos mesmos critérios que no VDEM. E são o aspecto liberal da democracia. Quais são os aspectos liberais da democracia? Primeiro, a divisão de 3 poderes. Entendeu? Você não tem que ter um executivo muito mais forte do que legislativo e judiciário. E ambos veem um executivo que não está sendo mais controlado pelo legislativo. O legislativo se entregou e o executivo começa a legislar, assume as funções do legislativo, e você vê um executivo que não obedece mais à ordem judicial. Então você tem a ruptura da separação de 3 poderes e a concentração de poder no executivo. E simultaneamente você tem uma perda de direitos civis. Que direitos civis? Primeiro, tem o problema da ação da ICE, que é a polícia migratória, que começa a entrar na casa das pessoas e sai prendendo as pessoas sem mandado judicial, sem nada. Quer dizer, isso é um dos princípios essenciais da ideia de liberalismo, que é o seguinte: não, você só pode entrar na minha casa, você, um agente do Estado, se um juiz autorizou com uma justificativa muito forte. Se você não tem esse mandado judicial, não pode, é minha casa, não pertence ao Estado, pertence a mim. Entendeu? É a minha integridade como cidadão. E você, simultaneamente, além de você ter essa deterioração, porque você tem essa deterioração de direitos civis viais, você tem uma perda no nível de igualdade entre os cidadãos, que se você é uma pessoa que fala com sotaque, você começa a ser percebida como uma pessoa com menos direitos que uma pessoa que não tem sotaque. Se você é uma pessoa com pele marrom, você começa a ser percebida como uma pessoa com menos direitos do que uma pessoa com pele branca. E aí você tem um terceiro problema, que é a liberdade de expressão. Os dois, Freedom House e VDEM, viram isso. Existe um acossamento, um processo de intimidação pelo presidente da República, de jornalistas e dos meios de comunicação em geral, dos jornais, das televisões. Então você junta isso, você continua tendo o aspecto eleitoral da democracia, tipo eleições livres, etc. Você continua tendo ele perfeitamente, de pé e por enquanto aparentemente íntegro. Ali não mudou, mas no aspecto liberal mudou. Nossa, Pedro, a gente está encerrando assim, eu tô assim, Tem mais um ano, Yasmin, vamos lá. Que desesperança. O período é ruim. Poxa, a gente tinha prometido que essa semana a gente já tá um pouco mais animadinho. Não deu, né? Os fatos nos atropelaram, literalmente. Desculpa. Semana que vem a gente tenta de novo? É o que nos resta. Bom descanso, Pedro. Para você também. Olha, se você cansou da raiva da direita e do auto-engano da esquerda, se você quer saber antes de opinar e de votar, seu lugar é o meio. Se você está aqui, já deu o primeiro passo, o segundo é o Meio Premium. Quem assina recebe a newsletter mais cedo, a edição de sábado com reportagens feitas com tempo e profundidade, os bastidores de Brasília toda quarta no Meio Político, a pesquisa Meio Ideia, que é o retrato mensal do eleitor real, primeira mão. E cara, ainda acessa filmes e séries originais do nosso Meio Streaming. R$15 por mês, você não vai se arrepender.